1 Reis, capítulo 18. De manhã tratamos do capítulo 17, né? A gente vai falar um pouquinho do 17 e vai entrar no 18. Antes, porém, deixa eu ler mais uma vez Tiago, capítulo 5, não precisa abrir não, deixa aí em 1 Reis. Tiago 5, 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Que esta palavra tenha um lugar todo especial no seu coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez, queridos. Quebranta os nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetre agora lá no fundo da nossa alma e nos traga lições maravilhosas para que possamos viver segundo a Tua palavra, Senhor. Capacita-nos nesta hora, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos hoje cedo a falar sobre um homem de Deus. E baseados na vida de Elias, o grande profeta Elias. E nós vimos de manhã então, primeiramente, que um homem de Deus é um homem comum, um homem como eu e você. Elias teve os mesmos sentimentos, e a Bíblia mostra que Elias, em determinado momento, teve medo. Elias fugiu, correu. Elias se sentiu deprimido, chegou ao ponto de até pedir para morrer, não queria viver mais. Elias é assim, um homem comum, mas tinha algo na vida dele que era espantoso: a sua vida de oração, a sua fé, a sua confiança em Deus. Um homem de oração. E isso era o divisor de águas, isso era evidência na vida deste homem. Queridos, nós podemos hoje ser homens de Deus e mulheres de Deus, à semelhança do grande profeta Elias. Podemos fazer a obra de Deus, como Elias fez. Em segundo lugar, vimos que um homem de Deus aprende que, primeiramente, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Já se tornou um jargão e tal, mas é uma verdade. Isso aconteceu com Elias. Deus levou Elias lá para Querite, para o deserto, para ele aprender a depender de Deus, e ele começa a presenciar milagres de Deus, com os corvos vindo trazer de manhã e à noitinha, levar o quê? Pão, até carne, gente. Os vorazes, não é? Que não compartilham nada, estavam levando comida para sustentar o grande profeta Elias. Deus estava dizendo: Elias, quem te sustenta sou eu, rapaz. Quem te sustenta sou eu. E depois Deus manda ele para Sarepta,
fornalha, cadinho. E lá ele vai ser sustentado por uma mulher muito rica, né? Não é isso? Por uma viúva que estava quase morrendo de fome e só tinha um cadinho, né? Lá de farinha de trigo, um pouquinho, e um pouquinho de azeite. E Elias disse: pode fazer uma refeição para mim aí, e depois você faz para você e para o seu filho. Elias estava ensinando a ela, e Elias estava aprendendo, porque Deus estava preparando Elias, que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, as outras coisas nos serão acrescentadas. É exatamente isso que Jesus disse. E aquela mulher experimentou um milagre na sua cozinha. A farinha de trigo nunca mais faltou. O azeite jorrava, nunca faltou. Queridos, quando a provisão da terra acaba, a provisão do céu continua. O provedor continua agindo. Nós precisamos buscar mais o provedor e confiar nesse provedor a cada dia, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele não vai deixar faltar nada. Jesus disse que nós não precisamos ficar ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo dia de amanhã, pelo futuro que será de nós. Quem vai cuidar? E agora quem vai nos socorrer? Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus filhos e filhas. Deus é esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Os seus celeiros jamais ficam vazios. As fontes humanas podem secar, mas as fontes de Deus continuam jorrando. E nós precisamos confiar nesse provedor, queridos. Depois vimos que aquela mulher passa uma experiência muito difícil. Ela perde seu filho adoece e morre. Experiência que nós não queremos ter. Alguns sabem que dor é essa. Só alguns. A dor de perder um ente querido, a dor de perder um filho. E aquela mulher busca Elias, e enfim, encurtando aí a nossa história, Elias toma aquela criança nos braços, vai para o quarto que ele ficava, e clama a Deus, pede a Deus, e aquele menino volta a ter vida. Outro milagre na vida de Elias. Elias foi cercado por manifestações maravilhosas de Deus. E Deus vai preparando este homem para um único dia, para uma única e decisiva experiência que ele teria no Monte Carmelo. E assim Deus faz conosco, irmãos. Deus vai nos preparando. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, nunca devemos esquecer, Deus está trabalhando em nós. Deus quer alguma coisa comigo. Deus quer me usar. Então, não fique reclamando, murmurando, fazendo juízos precipitados. Simplesmente confie em Deus, no amor de Deus, e vá em frente. Continua obedecendo. Elias era um homem obediente. Deus falou: vai, ele vai, fica, ele fica, corre daqui, ele corre. O que Deus falava com ele, ele fazia. Estava no centro da vontade de Deus. Deus estava trabalhando na vida de Elias. E aí a gente chega no capítulo 18, deixa aí a Bíblia aberta. E então, em terceiro lugar, um homem de Deus é um guerreiro espiritual. Versículo 1, veja aí. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. Você lembra muito bem que Acabe estava caçando Elias. Os soldados de Acabe estavam caçando Elias em tudo quanto era lugar. Queriam matar Elias. Eu acho que Acabe falou assim: traga este homem vivo ou morto. Traga este homem. E aí Deus fala assim: vai até Acabe. Ei, Jesus maravilhoso, né? Às vezes os desafios de Deus aí é naquilo que mais tememos, Deus nos desafia, tá? Então, ele vai até Acabe. Queridos, Elias, repito, andava segundo a agenda de Deus. Deus manda ele aparecer, ele aparece. Deus manda ele se esconder, ele se esconde. Vai para a fornalha, ele vai a Acabe, ele vai. Irmãos, precisamos de ser crentes assim, simplesmente obedientes. Meu irmão, minha irmã, a segurança que você tem de estar vivendo seguramente, realmente, em paz, segurança, alegria, certeza que você está fazendo a coisa certa, em relação aos seus filhos, ao seu marido, sua esposa, ao seu futuro. Obedeça a palavra de Deus. É a sua maior segurança. Faça aquilo que Deus te orienta. Seja simplesmente obediente. E você vai ver. Você vai ver como as coisas vão acontecer. Como as coisas vão dar uma reviravolta na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus manda, irmãos, e o universo obedece. Deus manda e o sol obedece. Deus manda e o vento obedece. O mar, os peixes, as plantas, os vermes, uma mula, o anjo, até os demônios obedecem a Deus. Porque eles não podem resistir a uma ordem do Senhor. Mas a única criatura que ainda resiste à voz de Deus, quem é? Somos nós. Resistimos à voz de Deus. Elias se apresenta a Acabe, verso 17, veja aí. Aí Acabe diz assim: então é você, não é? Você é o perturbador de Israel. Você que está causando esse alvoroço todo. Você é o único culpado por nós estarmos nesse caos, com sede, com fome. O profeta Elias responde, verso 18: eu não tenho perturbado Israel, você e seu pai são os causadores, vocês abandonaram o Senhor, vocês é que estão adorando um ídolo, a Baal. E aí, queridos, chega um momento crucial, verso 19, veja aí, Elias faz um desafio, a juntar todo Israel no Monte Carmelo, veja aí, todos os profetas idólatras, falsos profetas, e ele, representando ao Deus verdadeiro, nós vamos nos encontrar lá no Monte Carmelo. E aí, o palco foi montado da seguinte forma, queridos: todo o povo reunido. De um lado, os 450 profetas de Baal. Do outro lado, Elias. E o desafio foi o seguinte: nós vamos oferecer um sacrifício, fazer um altar, oferecer um novilho, e o Deus que responder com fogo. E eles acreditavam também que Baal respondia com fogo. Eles acreditavam que Baal controlava a natureza, as forças da natureza, a chuva, o fogo. O Deus que responder com fogo e consumir o altar, o novilho,
Então esse é o Deus verdadeiro. E aí, muito bem. Serão feitas as orações, os clamores, as súplicas, e vamos ver quem é que vai responder. Primeiro, vocês podem fazer aí suas súplicas. Aí, os 450 profetas de Baal começaram, desde cedo, clamando. E eles ajoelhavam, andavam de joelhos e tal. E olha, gente, as horas iam passando, e eles clamavam. Chegou um momento que Elias disse: e aí, será que ele gritem mais alto, porque ele pode estar dormindo? De repente saiu de férias, está viajando, gritem mais alto. E eles gritavam e eles clamavam que Baal, o Deus, o considerado Deus deles, um ídolo, um Deus falso, eles acreditavam que ele ia responder, queridos. E aí chegaram ao ponto de começar a se cortar com facas e lanças, se mutilar, derramar sangue ali, próximo ao altar, e clamando, mas nada acontecia. Não houve resposta. E eles estavam atentos a uma vozinha qualquer que pudesse surgir, um foguinho, uma fagulha, nada. Exaustos, decepcionados, estavam lá. E aí, agora é você, Elias. É você que vai clamar. Chegou a vez de Elias. E Elias pede que o povo se aproxime mais. Capítulo 18, verso 30, acompanha aí. Primeira providência de Elias. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Reparou o altar do Senhor, usou 12 pedras, símbolo das 12 tribos do povo de Israel. Ele repara o altar. Primeira providência. Veja aí o texto. Segunda providência. Ele abriu uma vala ao redor do altar. Uma vala funda. Terceira providência. Pegou lenha, armou a lenha e botou o novilho em cima do altar. Quarta providência. Olha, gente, vamos lá nesse mar que fica aí perto. Peguem água. Jogue água no altar. O quê? Água. E água. Não está bom não. Mais uma vez. Vamos lá, pegue mais. E pá, água. Não está bom não. Mais uma vez. E mais água. A vala se encheu. Tudo encharcado. Tudo encharcado. E aí os versos 36 e 37, Elias orou ao Senhor, uma oração convicta, de muita fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Essa foi a oração de Elias. Possivelmente tenha durado uns 30 segundos a oração dele. Agora tente imaginar a cena. Aqueles profetas de um lado fracassados, derrotados, se sentindo, desse jeito. Agora, torcendo para dar certo Elias, Não. Torcendo para quê? Para não dar certo também, para não haver resposta. Por quê? Fica aí empate e eles pegavam Elias.
Ninguém respondeu, então está tudo igual. E aí Elias seria morto. E aí aquele momento de expectativa, queridos. Elias faz a oração e eu fico imaginando, querido, aquele silêncio sepulcral. Silêncio. Daqui a pouco, meus queridos, vem fogo dos céus como um raio e consome aquele altar todo, lambe toda aquela água que estava no altar e em volta do altar. E aí, queridos, a reação do povo de Israel, que estava assistindo a cena. Olha só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles se lançam no chão, na terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E, encurtando a conversa, todos os profetas de Baal foram mortos. E aí começa uma grande reforma espiritual em Israel. A chuva volta e as bênçãos continuam caindo sobre o povo de Israel. Queridos, vamos tirar algumas lições aqui. O que esse texto nos ensina? O que esse episódio traz para nós, para lições práticas? Primeiro, Senhor, somente o Senhor, o único que deve ser adorado. Deus é Senhor e só Ele deve ser adorado. Baal era considerado uma divindade, tinha o seu templo, tá? Ele que diziam, mandava as chuvas, a colheita, era o promotor de uma boa colheita, responsável por uma boa colheita. E então Deus, através de Elias, fez com que não chovesse, exatamente para destronar Baal do coração deles, desacreditar aquele Deus falso. Por isso que o povo passou por essa experiência difícil, porque esse Deus era adorado e todas as bênçãos eram creditadas a ele, as bênçãos do Senhor. E aí Deus permite que isso aconteça. Somente Deus deve ser adorado. Êxodo capítulo 20, verso 2 e 3, é um texto muito conhecido, que faz parte dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem coisa semelhante. E aí continua, e ele diz: eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, e capítulo 22, verso 15, diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, que lição nós temos aqui, queridos? Nós precisamos buscar, adorar, se ajoelhar, servir, louvar somente o Senhor. Jesus foi para aquela cruz, morreu em nosso lugar, nos trazendo vida eterna, salvação, perdão, garantia de vida eterna com Deus. Somente Ele deve ser adorado na sua vida. Segunda lição: você precisa definir de que lado você está. Preste atenção. Você precisa definir de que lado você vai ficar. Isso foi que aconteceu. Capítulo 18, verso 21. Veja aí, por favor. Veja na Bíblia. Veja que eu estou falando, está aí, tá? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se.
Olha só, queridos. Mas o texto diz que ninguém respondeu nada. Queridos, nós temos que nos definir. Você tem que definir de que lado você está. Você não pode ficar em cima do muro. Na sua vida espiritual, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que definir o lado que você vai ficar. Deuteronômio 30, 15, 19 diz assim: vos proponho o bem hoje, o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para você e para a sua família. Apocalipse, capítulo 3, 15. Seja frio ou quente, se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Isto é, você precisa definir de que lado você vai ficar. Que é isso, queridos? Tem dia que você parece que está de um lado, do lado de Deus. Mas tem outro dia, parece que você está do lado de lá. Pelas coisas que você faz, como você se comporta. Quer dizer que no domingo você é um cristão, cristã, mas na segunda não, na sexta não. Na hora da luta não, na hora que está com a turma não, na hora da festa não. Você precisa definir de que lado você está. Você precisa definir sua vida espiritual. Não adianta ficar com um pé lá, outro cá. É isso que a Bíblia nos ensina. Decida-se. Não se iluda com a maioria. De um lado estavam os 450 profetas e de outro só Elias. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse que quem vai pela porta estreita e pelo caminho apertado são poucos. Poucos. E pela porta larga, caminho espaçoso, são muitos. A porta estreita, o caminho apertado é de Jesus. Mas a porta larga e o caminho espaçoso é vida no mundo sem Jesus. Você tem que definir. Nunca esqueça que foi uma multidão que pediu a crucificação de Jesus. Não adianta você querer ficar com a maioria, querer agradar os outros. Você tem que definir sua vida espiritual. Saia de cima do muro e vá para Jesus. Faça a opção por Jesus. É a sua melhor opção. Terceira e última lição. Você pode experimentar do poder sobrenatural de Deus. Você pode experimentar o poder sobrenatural de Deus. Não foi especialmente para Elias. Quantos já experimentaram hoje o poder sobrenatural de Deus? Agora, por favor, olhe o que Elias fez. Primeira coisa que ele fez. Qual foi a primeira coisa que ele fez, irmãos? Ele reparou o altar. Ele reparou o altar. O que era o altar? O altar onde era feito culto a Deus, adoração a Deus. Se adorava o Senhor, se honrava o Senhor, se oferecia ofertas a Deus, comunhão, adoração. Queridos, ele reparou o altar. Ele pega 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, cada pedra representando uma tribo. Aquelas pedras que tinham sido derrubadas e espalhadas. Ele vai catando cada pedra e reconstrói o altar. Essas pedras representavam pessoas, era gente. Queridos, há muitos altares em ruínas. Há muitos altares abandonados que precisam de reparação, de conserto, de restauração.
Que altares, pastor? O altar da adoração, o altar do culto a Deus, o altar da reverência a Deus, o altar da obediência a Deus. Queridos, hoje há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento, muita música, mas pouca adoração, pouca sede de Deus, pouco coração realmente quebrantado diante do Senhor, poucas vidas transformadas de verdade, nascidos de novo, uma nova vida em Cristo. Esse altar precisa ser reparado, querido. O altar da comunhão precisa ser restaurado, querido. A comunhão com Deus. Essas pedras foram tiradas, separadas. Talvez a pedra da oração você precisa trazer de volta. A pedra da leitura da Bíblia, que foi abandonada por você. A pedra da fidelidade. A pedra do testemunho, do perdão, a prática do perdão, do arrependimento, da sinceridade, da verdade. E aí, uma infinidade de situações que precisam ser reparadas para que você volte a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é passe de mágica. Não se faz com uma frase de efeito. Num momento só, numa noite de vigília, numa subida de monte. Comunhão com Deus se constrói dia após dia. Em oração, em leitura da palavra, em prática da palavra de Deus. Comunhão com Deus, esse altar na sua vida precisa ser restaurado. Você corre para lá e para cá, com seus afazeres, com seus compromissos, mas o altar de Deus está abandonado, porque não sobra tempo para Deus, não sobra. Esse altar precisa ser restaurado. Sabe qual é o outro altar que precisa ser restaurado? O altar da família. Às vezes a família fica assim dividida, separada, dispersa, desunida. Os membros estão divididos. Está havendo separação dos cônjuges, dos pais com os filhos. Há muita vida de aparência, há muito casamento de aparência, há muita espiritualidade de aparência, há muito gogó de vida cristã, de ser evangélico, de ser de Deus, de ser servo e serva, muito gogó. Muitos dizem, mas não vivem, inclusive entre os líderes religiosos. Queridos, quantas famílias desunidas numa mesma casa, embaixo do mesmo teto. Às vezes a mentira, há segredos do inferno, a infidelidade conjugal, a violência, brigas, ofensas. Não se vê amor, não se vê compaixão, não se vê carinho, não se vê paz. Esse altar precisa ser restaurado. O altar da família. Talvez isso precisa acontecer na sua casa. Elias restaurou o altar. Elias queria o milagre de Deus, mas ele precisava primeiro restaurar o altar. Você quer ver milagre de Deus? Você quer ver resposta de Deus? Restaura os relacionamentos quebrados. Perdoe, peça perdão, restaure isso que está quebrado, se humilhe, vá em busca, toma iniciativa, faça a sua parte, para que o seu lar seja um lar cristão,
uma família abençoada. Restaure o altar. Segunda coisa que Elias faz é a oração. Ele ora com fé. Como eu disse, uma oração simples, uma oração curta, direta, mas uma oração para a glória de Deus. Não era uma oração para ele se engrandecer. Eu vou mostrar quem eu sou. Hoje vocês vão conhecer o Deus de Israel. Quem é Deus? A quem eu sirvo. Vocês vão conhecer esse Deus. Queridos, não foi a oração do grande Elias. Foi a oração do servo ao grande Deus que deve ser adorado e servido. E a sua oração é de absoluta certeza. Na sua oração não cabe dúvida. Absoluta certeza da resposta de Deus. Tanto que jogou água, para não ter dúvida. Aquilo não tinha gasolina na época não, tá, queridos? Acho que jogaram gasolina, ele riscou um fósforo e jogou assim. Não. Foi resposta de Deus. Deus move o céu e a terra para responder a sua oração, quando é para a glória de Deus. Elias orou com fé, a resposta veio, a bênção chegou. Você pode orar assim também. Você pode fazer a mesma oração, não são as palavras, mas você pode se colocar diante de Deus e pedir a resposta de Deus para os seus desafios, os desafios da sua vida. E Deus vai enviar a resposta. Deus vai te atender, porque a Bíblia diz que Ele tem prazer em atender. Mas tem que ser para a glória dEle. Para a glória dEle. Duas atitudes importantes. Reparar o altar e orar com fé. O Dr. Russell Champlin, um dos maiores expositores da Bíblia, ele escreveu em um dos seus comentários que uma experiência do seu irmão missionário no Suriname, seu irmão mais velho. Num dia de festa na cidade, todos foram convidados. Todo mundo convidado. As crianças, todas as famílias. Todos estavam lá na festa, na praça. E de repente, um bruxo da cidade, que era contra aquele missionário, contra a pregação do Evangelho, ele preparou uma surpresa para aquele missionário. Ele pegou, mandou trazer muitas brasas e cacos de vidro e fez um corredor assim, um canteiro de brasas e cacos de vidro. E o palco estava ali. E aí ele olhou para o missionário, o bruxo, tirou os sapatos, as meias e passou naquele corredor. E outros ajudantes também fizeram o mesmo. Passou. E olharam, ele não tinha os pés queimados, nem cortados. Aí ele foi lá, apontou para o missionário e disse: o seu Deus é verdadeiro? Aquilo que você prega aqui é a verdade? Então faça isso. Disse aquele missionário, num momento ficou assim: não vou aceitar isso, não vou me submeter a isso,
Mas ele disse, se eu não aceitar esse desafio, vai ser a vergonha por evangelho. Eu vou aceitar. Orou a Deus, Senhor, o que eu faço? Disse, eu vou em frente. Porque ele está querendo envergonhar, é o teu evangelho, Senhor. E eu quero que a tua glória seja vista aqui. E aí ele foi. Ele saiu do seu lugar. E foi, tirou os sapatos, tirou as meias. E começou a passar, queridos. Mas ele não só passou como aquele bruxo passou. Ele começou a pular e a dançar assim. Em cima das brasas e dos cacos de vidro. Ficou lá dançando e pulando, louvando a Deus. E aí, depois de uns minutos, ele saiu e mostrou os pés para os outros. Não tinha nada. Naquele dia, irmãos, o nome de Deus foi glorificado. Muitas pessoas se converteram, que estavam com o coração duro, mas naquele dia foram quebrantadas pelo poder de Deus. Eu não sei que tipo de desafio tem a sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você, que quando você ora com fé, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, meu irmão, Deus responde. Nós temos um Deus vivo. Glorifica o nome do Senhor na sua vida. Toma um propósito de viver segundo a palavra de Deus. Obedecer a sua palavra. Tome um propósito hoje de restaurar esses altares. O altar da sua comunhão com Deus. O altar da sua família. O altar da sua vida cristã. Saia de cima do muro. E faça uma decisão séria, convicta, definitiva. De servir ao Senhor. E você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua família. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Faça isso hoje. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, na tua presença estamos. E a tua palavra, Pai, que foi pregada nesta noite, nada de mim mesmo. Eu creio na tua palavra, Senhor, que a tua palavra opera nos corações. E eu creio que o Senhor está falando ao coração de pessoas aqui nesta noite, e também nas suas casas, em outros lugares, através da internet. E eu quero lhe pedir, Senhor, que as pessoas saiam de cima do muro, as pessoas parem de ter uma vida dupla, Senhor. Ó Deus de amor, eu lhe peço que haja decisões aqui nesta noite, convicções sejam tomadas, decisões tomadas com convicção, de adorar somente o Senhor, de servir somente o Senhor. Há pessoas aqui enfrentando desafios, Senhor, talvez desafios grandes, problemas enormes, situações difíceis, talvez situações humanamente impossíveis, mas Tu és o Deus do impossível. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Tu tens o poder de mover todas as coisas para responder uma só oração. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos ao Senhor e dizemos mais uma vez, queremos Te servir, queremos Te adorar. Ó Deus, toma cada vida aqui nas Tuas mãos agora. Faça milagres nesta noite aqui, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.
Por favor.